Vamos direto ao ponto, sem rodeios ou panos quentes. Você é um estúpido. Antes que a ofensa suba à cabeça e o dedo coce para fechar esta página, respire. Eu também sou. E é precisamente o reconhecimento desta condição universal, partilhada por todos nós, que abre a única porta possível para algo que se assemelhe à sabedoria. A estupidez da qual falo não tem a ver com seu QI, suas credenciais acadêmicas ou sua capacidade de resolver problemas lógicos. Pessoas com intelecto notavelmente ágil podem ser, e frequentemente são, espantosamente estúpidas. A verdadeira estupidez, o perigo real que assola nossa existência, não é uma deficiência intelectual, mas sim uma falha de caráter, uma postura perante a realidade. Ela se manifesta de inúmeras formas, mas sua essência é quase sempre a mesma, uma teimosa e convicta recusa em confrontar a própria ignorância. Pense no velho Sócrates, aquele grego impertinente condenado à morte por, essencialmente, incomodar gente poderosa. Quando um oráculo o declarou o homem mais sábio de Atenas, ele não inflou o peito. Pelo contrário, ficou perplexo. Sua vida se tornou uma missão para provar que o oráculo estava errado. Ele foi conversar com políticos, poetas e artesãos, mestres em suas respectivas áreas, e descobriu algo curioso. Todos eles, por saberem muito sobre uma coisa, acreditavam saber sobre todas as outras. A sabedoria deles era uma ilha cercada por um oceano de presunção. A conclusão de Sócrates foi demolidora e transformou o pensamento ocidental. Ele era o mais sábio, não por ter as respostas, mas por ter a plena consciência de sua própria ignorância. Ele sabia que não sabia. O primeiro e mais fundamental passo para escapar da estupidez é, portanto, abraçar a máxima socrática. Admitir, com uma honestidade quase dolorosa, a vastidão do que não se sabe. A sua mente, por mais brilhante que seja, é uma máquina de criar atalhos e confirmar crenças, e você frequentemente é um passageiro passivo nesse processo. Este fenômeno tem nome e sobrenome, viés de confirmação. Você busca, interpreta e recorda informações que fortalecem aquilo em que já acredita, enquanto descarta ou ignora, muitas vezes sem perceber, qualquer evidência em contrário. As redes sociais se tornaram catedrais para esse tipo de estupidez autoimposta, onde algoritmos nos servem um banquete de opiniões que espelham as nossas, nos aprisionando em bolhas de certezas confortáveis e limitantes. Agir assim não é buscar a verdade, é buscar o conforto de estar certo, ainda que essa certeza seja construída sobre uma fundação frágil e seletiva. Some a isso uma outra praga cognitiva conhecida como o efeito Dunning-Kruger. Em termos simples, quanto menos competente você é em uma determinada área, maior é a sua tendência a superestimar sua própria habilidade. Pessoas com baixo desempenho não apenas tomam decisões ruins, mas sua incompetência as rouba da capacidade metacognitiva de reconhecer os próprios erros. É o motorista que se acha acima da média, o palpiteiro de plantão que debate com especialistas, o iniciante que, por ter aprendido o básico de um assunto, acredita ter dominado sua complexidade. A ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. É por isso que o caminho do aprendizado é tão traiçoeiro. O primeiro pico de confiança surge logo no início, no monte da estupidez. E é preciso atravessar o vale do desespero, onde você finalmente percebe o quão pouco sabe, para um dia, talvez, alcançar um patamar de verdadeiro entendimento. O historiador econômico Carlo M. Cipolla, em seu célebre ensaio, propôs algumas leis fundamentais da estupidez humana. A mais devastadora delas define a pessoa estúpida como alguém que causa dano a outra pessoa ou grupo sem obter qualquer vantagem para si e podendo até sofrer prejuízos. O estúpido é mais perigoso que o bandido, pois as ações do bandido são, ao menos, racionais sob a ótica do alto interesse. As do estúpido são imprevisíveis
e destroem valor sem motivo aparente. E segundo a primeira lei de Cipolla, todos nós invariavelmente subestimamos o número de indivíduos estúpidos em circulação. Em ambientes corporativos e organizacionais, isso evolui para o que se chama de estupidez funcional. Nesses cenários, pessoas inteligentes são incentivadas a não refletir, a não questionar as premissas de seu trabalho. A reflexão crítica é vista como um obstáculo à eficiência. O resultado é uma força de trabalho que executa tarefas com perfeição, mas sem jamais perguntar por quê. Essa ausência de questionamento, essa suspensão deliberada do pensamento crítico em troca de segurança e pertencimento, pode levar a catástrofes organizacionais e morais. Então, como ser menos estúpido? Não se trata de acumular mais informações, mas de cultivar uma atitude. Comece pela autocrítica honesta, não aquela que leva à autossabotagem, mas a que serve como ferramenta para o crescimento. Aceite que errar é uma oportunidade de aprendizado. Desafie ativamente suas próprias crenças. Procure deliberadamente por argumentos e visões de mundo que contradigam as suas. Tenha a coragem de dizer, eu não sei, e mais importante, eu estava errado. Cerque-se de pessoas que o desafiem, não que apenas o bajulem. Leia livros que o façam sentir-se desconfortável, que abalem suas certezas. Entender por que você é um estúpido não é um convite ao autoflagelo, mas sim à libertação. É o reconhecimento de que a inteligência não é um estado, mas um processo. Não é ter um cérebro potente, mas usá-lo com humildade, coragem e uma incansável disposição para questionar, a começar por si mesmo. A jornada para fora da estupidez é a própria jornada da filosofia. Um esforço contínuo, por vezes frustrante, mas profundamente humano, de trocar a arrogância das respostas prontas pela beleza e pela potência das perguntas bem feitas. É o único caminho que nos resta. Vamos colocar as coisas em seus devidos lugares. A ideia de que você é, em sua essência, um estúpido é uma das mentiras mais convenientes e paralisantes já inventadas. É um álibi confortável para a mediocridade, um salvo-conduto para a inércia. Você pode cometer atos de estupidez monumental e, sejamos honestos, todos nós cometemos. Mas isso é um sintoma, uma condição passageira, não a sua natureza fundamental. Confundir o ato com a essência é o erro primário do qual todo o pessimismo sobre a condição humana deriva. A verdade é muito mais complexa e, felizmente, infinitamente mais esperançosa. Você não é um estúpido. Você é portador de uma das máquinas mais prodigiosamente complexas e adaptáveis do universo conhecido. E o fato de, por vezes, a utilizarmos de modo desastrado, não depõe contra a máquina, mas sim contra a falta de um manual de instruções decente. Sua mente não é um pedaço de barro defeituoso, destinado a repetir os mesmos erros. É uma rede viva, pulsante, com cerca de 86 bilhões de neurônios, cada um capaz de formar milhares de conexões. O número de permutações possíveis no seu cérebro excede o número de partículas elementares no universo. Dentro desse crânio reside um potencial para a criatividade, a análise e a compreensão que faz da estupidez uma escolha, não um destino. O que chamamos de estupidez, na maioria das vezes, nada mais é do que o piloto automático de um sistema operacional projetado para a sobrevivência, não para a verdade metafísica. Os seus vieses cognitivos, aquelas falhas de lógica que o fazem tirar conclusões precipitadas e se apegar a crenças falsas, não são bugs no sistema, são features. São atalhos mentais, heurísticas, forjadas ao longo de milhões de anos de evolução para tomar decisões rápidas em um mundo perigoso. O cérebro que prefere confirmar o que já sabe, em vez de gastar energia questionando tudo, foi o cérebro que sobreviveu para passar seus genes adiante.
O problema não está no mecanismo, mas no contexto. Vivemos em um mundo cuja complexidade mudou mais rápido do que nossa biologia, e nossos atalhos de sobrevivência da savana africana frequentemente nos levam a becos sem saída na era da informação. Agir estupidamente, portanto, não é um sinal de deficiência inata, mas um sintoma de desajuste entre um hardware antigo e um software social novo e avassalador. A prova definitiva de que a estupidez não é sua condição permanente está em uma das mais belas descobertas da neurociência: a neuroplasticidade. Durante séculos, acreditou-se que o cérebro adulto era uma estrutura fixa, que após a infância se tornava imutável. Hoje, sabemos que isso é um disparate. Seu cérebro está constantemente se reorganizando, se remapeando em resposta a cada pensamento que você tem, cada habilidade que pratica, cada nova informação que absorve. Aprender a tocar um instrumento musical não apenas cria memórias, mas altera fisicamente a estrutura das áreas motoras e auditivas do seu cérebro. Superar um medo não é apenas uma vitória psicológica. É um ato de religação sináptica. Isso significa que você tem o poder literal de esculpir a sua própria mente. A estupidez, entendida como rigidez de pensamento e incapacidade de aprender, é fundamentalmente antinatural. A natureza do seu cérebro é a mudança, a adaptação, o crescimento. A estagnação é uma violência que você comete contra a sua própria biologia. Além da capacidade de se adaptar, você possui algo ainda mais profundo que o distingue de qualquer outro processo conhecido no universo: a capacidade de criar. O ser humano não apenas reage ao mundo, ele o transforma. Nós contamos histórias, compomos sinfonias, erguemos catedrais, desenvolvemos teoremas matemáticos que descrevem a estrutura da realidade. Essa força, que os gregos antigos chamavam de poiesis, é o antídoto mais potente para a estupidez. A estupidez é passiva, entrópica. Ela aceita o mundo como ele é. A criação é ativa. É a imposição de ordem e significado sobre o caos. Mesmo o ato mais simples de cozinhar uma refeição com esmero, de escrever um parágrafo bem pensado ou de consertar um objeto quebrado, é uma afirmação de sua capacidade de transcender a inércia. É a sua inteligência se manifestando no mundo real, deixando uma marca. Quando você cria algo, por menor que seja, você está exercitando o músculo anti-estupidez, provando a si mesmo que é um agente de mudança, não uma vítima das circunstâncias ou de seus próprios padrões mentais. Portanto, entenda o seguinte: você não é um estúpido. Você é um ser dotado de um potencial quase infinito, temporariamente refém de um cérebro projetado para um mundo que não existe mais. Você é um escultor com o poder de moldar a própria pedra da qual é feito. A preguiça, o medo e o conformismo podem fazer com que você deixe esse potencial adormecido, resultando em comportamentos que podem e devem ser classificados como estúpidos. Mas o potencial em si, a chama da consciência, da curiosidade e da criação, permanece intacto. A grande batalha da sua vida não é contra uma suposta estupidez inerente, mas contra a tentação de não usar a magnífica inteligência que já lhe foi dada. É a escolha diária, por vezes exaustiva, de estar desperto em vez de adormecido, de questionar em vez de aceitar, de criar em vez de consumir. A estupidez não é quem você é aquilo em que você se transforma quando desiste de ser quem você pode se tornar.